Rafael Paiva faz análise do empate 1-1 com o Juventude e preocupa a torcida vascaína, já que o Vasco faz um mês sem vencer. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E o Vascaíno vai voltar decepcionado, né, já que o time jogou mal e empatou com o Juventude em 1-1 lá em São Januário. Com esse resultado, o Vasco até pulou para a nona colocação, com agora 37 pontos, já que o Atlético Mineiro também empatou em 2-2 com o Vitória da Bahia em casa. E o Vasco tem uma vitória a mais e ultrapassou o Galo Mineiro pelo critério de número de vitórias, tem uma vitória a mais. Bom, mas mesmo assim a torcida está preocupada. Eu nem liguei à internet, deve estar revendo velhos traumas. E o técnico Rafael Paiva, vamos ao primeiro tempo da coletiva de ontem, lá em São Januário. De novo, a gente não pôde estar lá. A CBF não aprovou o nosso credenciamento, alegando superlotação. E ele foi questionado sobre a sua visão de jogo. Por que o Vasco não jogou bem, Rafael Paiva? Veja. Boa noite. Hoje o jogo não encaixou, né? A gente tinha clareza que esse jogo a gente tinha que ganhar, a gente tinha que pontuar, né? Era um jogo importante para a gente fazer os 3 pontos. Não dá para colocar o peso no terceiro jogo em uma semana, a gente sabia disso, a gente tentou mesclar ali alguns jogadores para a gente não perder o nosso equilíbrio, mas ter um pouquinho mais de jogador mais fresco para jogar, né? Alguns jogadores que estavam com o volume mais baixo, mas a gente tomou o gol muito cedo, né? Tomamos mais uma vez, faz tempo que a gente não tomava, acho, um gol tão cedo. E a gente tem que correr atrás o tempo todo, né? Você fica o tempo todo tendo que transitar também, e realmente não encaixou, né? A gente tinha total clareza que precisava da vitória e a gente ficou mais afobado do que deveria, né? Faltou tranquilidade. Eu acho que o Juventude também tem muito mérito no que fez, porque é um time que se esforçou demais e tentou tirar o tempo todo da gente, de não deixar a gente jogar. A gente não teve em nenhum momento tranquilidade para conseguir jogar. E acabou sendo um jogo de transição, né? E no final cansou muito pra gente, mas realmente foi um jogo que a gente não conseguiu encaixar hoje. Boa noite, professor Paiva. Eduardo Alves, portal BTB Esportes. Você algumas vezes aqui foi perguntado sobre o objetivo do time na temporada, e nesse momento o Vasco está a menos pontos do Z4, 8 no caso, do que do G6, que são... Na verdade, são... Também falou sobre o objetivo do Vasco da competição. Vai tentar se classificar para a Libertadores via Brasileiro ou uma Sul-Americana. Veja. Aqui para poder traçar esse objetivo da temporada. É um campeonato muito cruel, né? Porque a gente ficou em um momento com 4 vitórias seguidas, depois a gente ficou 6 jogos sem perder, 6 jogos sem perder. E quando você não pontua alguns jogos como a gente vem agora, né, principalmente com empates aí, já começa a incomodar de novo, né, onde a gente não queria ser incomodado, mas é cruel para todo mundo, é um campeonato pesadíssimo, e a gente tem clareza que a gente precisa pontuar o mais rápido possível para a gente não ficar pensando lá para baixo, né, e continuar brigando lá na frente. A gente sabe que alguns times deram uma destacada da gente agora, né? E o que a gente precisa é voltar a pontuar. Não tem muito o que fazer, é clareza que temos que jogar para ganhar. Também foi questionado sobre o meio-campo, que esteve com uma atuação abaixo,
E também, nessa parada da FIFA, se o Jair e o Paulinho vão retornar ao time do Vasco. Veja. Dentro, né, para a gente tentar controlar um pouco mais o jogo com a posse de bola. A entrada do Maxi é um jogador que controla bem o ritmo do jogo. Acho que a gente não conseguiu, como gostaria, né, controlar o jogo de novo. O Juventude não deixou a gente jogar, né, pressionou o tempo todo, causou muita dificuldade para a gente, mas a gente esperava controlar um pouco mais o jogo com a posse para os jogadores que a gente tinha, né? Payet, Maxi, Hugo, Esforza, e a gente não conseguiu controlar como gostaria, né? Tivemos dificuldade para transitar para frente. E o fato de ter tomado o gol muito cedo também tirou um pouco a nossa paciência, né? Nossa tranquilidade de tentar construir. Também foi questionado sobre o Dimitri Payet, que fez o gol do Vasco, o Felipe Coutinho e o Souza aqui. E olha aí, o Souza ficou apenas 4 minutos em campo. Foi expulso logo que entrou no jogo. Ele foi questionado sobre esses 3 personagens. Veja. De vontade, talvez. Sim, bom, o Payet e o Coutinho, a gente sempre fala aqui, né? Não temos tecnicamente tomada de decisão, são 2 jogadores muito acima da média. A gente não consegue um cenário tranquilo para colocar os 2 juntos, né? O Vasco a gente não tem tranquilidade há muito tempo nesse sentido. Acho que nenhuma equipe, pelo menos a grande maioria, não tem também. Mas eu acho que em algum momento os 2 vão jogar, né? A gente tem que pontuar muitas coisas. Em algum momento a gente pensou que esse jogo também poderia, se o jogo tivesse mais a nosso favor, de entrar o Coutinho e manter o Payet em campo, mas é aquilo, o jogo passa em algum momento por muitas transições, né? Daí às vezes a bola não passa por dentro como a gente gostaria, com controle do jogo, e daí não vale a pena ter os 2, né? Se for um jogo de transição, um jogo pelo corredor lateral, a gente ainda não consegue ver que os 2, nesse sentido, nessa forma de jogar, possam produzir tanto e defensivamente para transitar também, mas em algum momento os 2 bem, a gente sabe que pode fazer. É isso, galera. Até o nosso hora do almoço, dependendo da disponibilidade da nossa querida Andressa, né? Um beijo para a nossa querida irmã Andressa, ou boa noite, né, com o segundo tempo da entrevista coletiva lá em São Januário. Até mais.